Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus continue com todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Eu sou Juliano de Pirituba, para quem talvez ainda não nos conheça. Aquela mulher excepcionalmente bonita é minha esposa Cíntia. E aquele garoto barulhento é o herdeiro, o Isaac. É o herdeiro das milhares e milhares de dívidas e boletos que vão ficar para ele. Eu queria hoje que nós refletíssemos sobre algumas questões. Ele está fazendo questão de se apresentar ali, né? Eu queria refletir sobre algumas questões hoje, irmãos. E eu gostaria de perguntar, você já foi mal atendido em algum lugar? Por exemplo, no hospital, já precisou ser atendido por um médico e depois de esperar muito, você entrou na sala dele, a consulta foi bem rápida e ele nem olhou na sua cara? Talvez tenha diagnosticado para você ou para o seu filho virose. Você já entrou numa padaria e o atendente parece que estava te fazendo um favor e te atendeu muito mal, num açougue, no mercado, talvez um agente de trânsito, um policial, um advogado, enfim, você já foi mal atendido em algum lugar? Você já teve aquela sensação horrível de tentar dormir e ter um vizinho fazendo barulho, te incomodando? Isso é quase universal, né? Todo mundo sabe o que é isso. Você já teve a experiência de precisar de alguém e as pessoas fingirem que você não existe? Veja, por que eu estou falando disso? O nosso país, o Brasil, está vivendo uma fase em que parece que cada um só consegue se enxergar, olhar para si mesmo. Dificilmente as pessoas conseguem ter um olhar de preocupação para com o próximo. E aí sempre entra uma questão: quem é o nosso próximo? Ora, tem muita gente que se dispõe a ir até a África cuidar das pessoas que não têm alimentação. Ótimo, isso é muito bonito. Mas as pessoas que estão às vezes à nossa volta são esquecidas. E essa dúvida de quem será que é o meu próximo, ela é uma dúvida antiga. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Em Lucas 10, essa discussão, essa dúvida, quem será que é o meu próximo? A quem eu devo prestar atenção? Quem é a pessoa que eu devo demonstrar amor? Ela já era uma dúvida entre os judeus. E essa questão foi colocada diante daquele que tudo sabe, diante de Jesus. E olha o que ele diz. Lucas capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 29. Lucas capítulo 10, versículo 29, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Olha, irmãos, essa é a famosa parábola do bom samaritano. Acho que todos nós conhecemos. E é sobre ela que nós gostaríamos de refletir hoje. Veja só, aqui Jesus está contando um fato, uma história de que um homem ia por uma estrada, foi vítima de ladrões que o roubaram e deixaram ferido, caído ao solo, no meio da rua, quase morto. Essa cena, para acontecer no Brasil, né, irmãos, é a coisa mais simples. O que mais nós temos aqui é ladrões, né? E esse homem caído ao solo, de repente se viu próximo de um sacerdote. Olha, por aquele mesmo caminho passava um homem de fé. E o sacerdote passou ao largo. Essa expressão significa que ele nem se aproximou, passou de longe, nem tomou conhecimento, ele simplesmente ignorou aquele homem ferido, vítima de ladrões, que tinha sido abandonado na rua. Esse um homem religioso, um sacerdote. E Jesus continua contando: semelhantemente, um levita, o responsável pela adoração, descia por aquele mesmo caminho, e vendo aquela vítima caída ao solo, também passou ao longe, fingiu que nada estava acontecendo. E certo samaritano, Jesus continua contando,
que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus faz uma pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja, o samaritano era aquele povo que os judeus detestavam. Havia um ódio recíproco entre os samaritanos e os judeus. E quem ajudou aquele homem caído ao solo, um judeu, foi justamente aquele que lhe parecia ser o seu grande inimigo. Por que eu estou trazendo a reflexão a respeito desse assunto, irmãos? Recentemente, surgiu uma pesquisa, ela está disponível na internet, está aparecendo nos jornais, todo mundo pode acompanhar, que diz que a cada 4 brasileiros, no ano de 2022, um deles se diz evangélico, se diz cristão, se diz crente. A fé em Cristo Jesus é a que mais cresceu nos últimos 60 anos no Brasil. Se a gente somar com o percentual de pessoas que no Brasil se dizem católicas, que se dizem de alguma forma acreditar em Cristo, nós teríamos uma esmagadora maioria de 80% de pessoas que professam Jesus como seu Salvador. Mas parece que essa fé não tem sido capaz de trazer transformação para o nosso país, não é verdade? Porque nós somos um país em que a cada ano mais pessoas morrem, a cada ano nós vemos mais corrupção, a cada ano a relação entre as pessoas se torna mais conflituosa, são casamentos que não se mantêm, são relacionamentos entre pais e filhos que se tornam cada vez mais distantes do que o Senhor ensina. A relação entre as famílias é cada vez mais deplorável. A gente sai na rua e vê uma legião de pessoas viciadas. Não é isso que nós estamos assistindo no nosso país? Cada vez mais pessoas morrendo na mão de criminosos. A desordem no nosso país é algo absurdo. Nós somos desde mal atendidos nos comércios, pelos funcionários públicos, por aquelas pessoas que deveriam cuidar de nós, até vítimas de pessoas violentas e maldosas que tiram a vida de pessoas inocentes a troco de um celular, de um relógio. Essa é a realidade do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, as favelas estão repletas de igrejas. Igrejas que cantam os mesmos hinos e leem o mesmo livro sagrado que nós. E aí eu gostaria de perguntar, irmãos, o que tem acontecido que a fé que o povo brasileiro diz que professa não tem sido capaz de mudar a realidade do nosso país? Por que será que nós cristãos, que conhecemos a verdade, não somos capazes de fazer com que o nosso país seja um país diferente, tome rumos diferentes do que nós estamos enxergando e constatando que o nosso país tem caminhado? Nós lemos agora em Atos capítulo 2, e essa passagem é muito interessante porque lá mostra que a igreja no início, como era a vida dos cristãos no início? Eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus, na comunhão, que é a vivência em conjunto com os irmãos, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. E a Bíblia nos diz que a cada dia o povo cristão ia crescendo mais e mais. Olha, irmãos, a fé em Jesus foi responsável por transformar esse mundo. Antes da fé cristã, quando a colheita não ia bem, o que o povo fazia, esperando para que no próximo ano tivesse uma agricultura mais fértil? Sacrificava crianças. Hoje a gente não faz mais isso. O mundo inteiro mudou por conta da fé em Jesus. A pena de morte era algo comum, penas cruéis, torturas. Hoje, isso é quase que exceção, especialmente no lado do mundo ocidental em que a fé cristã fez transformação na vida das pessoas. Muito obrigado. Então, a fé cristã, irmãos, a fé em Jesus, mudou esse mundo, não mudou?
Mas por que será que hoje nós não conseguimos o mesmo efeito que os nossos antepassados, que os cristãos do primeiro século? Alguma coisa está acontecendo de errado, porque a cada dia mais pessoas dizem professar Jesus como Senhor e Salvador, mas o resultado disso na nossa vida no dia a dia parece que não tem sido muito distante do que Jesus espera. E aí eu pergunto, irmãos, o que nós temos a ver com isso? O que eu e você podemos fazer de diferente para que a nossa fé, a fé em Jesus, volte a mudar a realidade desse mundo? Ora, o mundo no passado era um mundo em que o absurdo, a crueldade era a coisa mais comum. Mas a fé em Cristo Jesus foi capaz de mudar a realidade dessa vida. A escravidão acabou, as torturas, as guerras diminuíram, e nós podemos desfrutar de uma vida muito mais confortável e agradável do que os cristãos do primeiro século. É só a gente parar para ver. Os nossos irmãos, lá em Atos, tinham que se esconder para adorar a Deus. E hoje nós podemos fazer isso de portas abertas, sem ter que controlar o volume dos hinos que nós cantamos. Nossos irmãos não. Tiveram que cantar baixinhos dentro de covas para que não fossem mortos pelos governantes da época. A fé em Cristo Jesus nos deu liberdade. Hoje nós podemos contar de Jesus, pregar a nossa fé para todas as pessoas. Mas mesmo com esse mundo transformado, parece que quanto mais pessoas dizem crer em Jesus, menos essa fé parece fazer diferença no nosso dia a dia. Os irmãos têm a mesma percepção que eu ou não? Como a gente explica legiões de pessoas se dizendo cristãs, mas o nosso país caminhando para uma realidade de cada vez mais violência, cada vez mais famílias destruídas, cada vez mais consumo de drogas? Ora, irmãos, a verdade é que a fé, ela não é uma filosofia. As pessoas costumam encarar a fé como se fosse torcer para um time. Olha, eu sou de Jesus. E o que mais? É só isso? Você ser palmeirense ou corintiano pode ser só uma péssima escolha, dependendo do time que você escolhe torcer. Mas assim, pouca relevância prática isso tem na sua vida. Não é verdade? Se o seu time ganha ou perde, no final do mês você tem as mesmas contas para pagar, as mesmas dificuldades para enfrentar. Nada muda na sua vida a depender do time que você torce. A fé não pode ser assim. Eu não posso ser cristão, dizer que eu sigo Jesus e não haver nenhuma modificação na minha vida. A razão da fé não fazer mais transformação nesse mundo, como fez lá no início, é porque muitas das vezes nós cristãos estamos professando uma fé como se ela fosse simplesmente uma ficção, uma ideologia, uma abstração. Eu sou de Jesus, mas o meu palavreado não muda, eu no meu trabalho me comporto igual a todas as pessoas, eu tenho um dia a dia em que nada se diferencia do meu vizinho que não é cristão. Que fé é essa, irmãos, que não muda o nosso dia a dia, que não é capaz de me fazer, todo final do dia, rever o meu comportamento e pensar, eu errei hoje, não deveria ter feito isso. Eu, na verdade, faço uma autoavaliação, eu tenho um problema muito grande no trânsito. Eu costumo falar para minha esposa que a coisa mais difícil que tem é ir para a igreja no domingo, que a gente pega os domingueiros dirigindo, aquele camarada que não dirige a semana inteira, pega o carro só no final de semana, e eu sempre saio muito de longe, né? Moro aqui na Baixada, mas a gente vai na igreja em Pirituba, e eu falo para ela, para mim um dos maiores desafios é dirigir no domingo e não pecar, porque eu tenho vontade de... É difícil. Mas, ora, irmãos, se o meu comportamento no trânsito, que é a minha dificuldade, foi igual, idêntico ao dos meus colegas que não conhecem a Cristo, que fé é essa que eu professo? Se no meu trabalho eu atendo mal as pessoas, eu não chego no horário, eu minto, eu passo a perna nos outros, eu não sou confiável, eu só penso nos meus interesses, que cristão sou eu, que a minha fé não é capaz de me fazer diferente?
Se você é um cristão que pensa que no seu aniversário você pode fazer barulho e incomodar os seus vizinhos, porque afinal é o seu aniversário, que cristão é esse que não se preocupa em dar bom testemunho para os que são de fora? Se você atende um telefone e a pessoa que está do seu lado não quer atender, e você conta aquela mentirinha, olha, ele não está, que cristão é esse que não é capaz de falar a verdade? Se você não é capaz de cuidar bem da sua família, espera que outros façam isso. Se você se rende à preguiça e não põe as mãos ao trabalho, que fé é essa, irmãos, que eu estou professando, que não é capaz de me fazer mirar no exemplo de Jesus, mas simplesmente falar sobre ele? Nós temos um terreno fértil para que a nossa fé faça a transformação. Nós temos aí fora pessoas drogadas, violentas, em depressão, abandonadas, sozinhas, que querem conhecer aquele que nos deu a maior alegria da nossa vida, que é a esperança de salvação. Nós temos campo para trabalhar, mas a nossa fé precisa mudar o nosso comportamento. Os cristãos lá em Atos 2:42 tinham uma vida simples, mas dedicada a Deus. E isso fazia com que as pessoas de fora olhassem para aqueles cristãos e pensassem: eu quero ser assim também. Eu quero viver essa vida agradável. Eu quero ser diferente igual a esses cristãos. E a cada dia o Senhor acrescentava mais e mais pessoas na fé. Mas e eu? Como você comemora o seu aniversário? Como você faz a sua festa de casamento? O que você planeja para a sua família? É exatamente igual o seu colega de faculdade? É exatamente igual as pessoas da sua família que não conhecem a Cristo? Nós, como cristãos, temos todo dia uma oportunidade de provar a nossa fé e mostrar para as pessoas como é bom servir a Cristo, como é bom ser diferente. A comparação que Jesus faz como nós sendo sal da terra tem todo sentido, né, irmãos? Veja, a gente come uma comida sem sal e percebe como é sem graça, como é ruim. E o sal não passa desapercebido. Quando o sal é temperado na comida, você percebe como aquilo fica agradável. Não tem como não perceber. Se eu que sou cristão, no ambiente em que eu estou, ninguém percebe diferença, talvez eu não esteja fazendo o que Jesus espera, sendo o sal da terra. Você já deve ter tido aquela experiência de alguém perguntar para você: nossa, você é de alguma igreja? Porque você é diferente. É isso que nós devemos buscar, irmãos. Agora, se você convive no seu trabalho há anos e ninguém sabe que você é cristão, talvez tenha alguma coisa errada. Se os seus vizinhos, o dia que te surpreenderem carregando uma Bíblia, nossa, mas você vai na igreja, tem alguma coisa errada, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e ficar com aquele ponto de interrogação. Por que esse homem, essa mulher é diferente de todo mundo? Por que ele não tem os mesmos comportamentos? Por que todo mundo bate o cartão numa hora e não vai trabalhar e ele vai? Por que todo mundo reclama do chefe e esse camarada aqui é leal? Por que todo mundo tem um comportamento que não agrada o Senhor, mas essa pessoa é confiável? É o nosso testemunho que vai trazer pessoas para a fé. A conversão é com o Senhor. É Ele quem muda os nossos corações. Mas existe um provérbio que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo é a coisa mais forte que a gente pode ter para ensinar. A gente, com uma criança, percebe isso facilmente. Ela, pequenininha, já tende a repetir, não o que a gente fala, porque ela nem tem compreensão, mas ela quer repetir os nossos hábitos. Então a gente tem a tendência de dormir tarde em casa. Pensa num bebezinho que não quer dormir. A gente tende a repetir aquilo que o exemplo das pessoas que estão à nossa volta nos arrastam a fazer. Eu escolhi a mesma profissão do meu pai, fiz a mesma faculdade que ele, gosto dos mesmos esportes que ele. E isso é quase que uma regra. O filho olha para o que o pai faz e pensa: eu quero ser igual a ele.
A menininha, desde pequena, vê a mãe cozinhando e ela quer ir lá ajudar. Vê a mãe passando maquiagem e batom, ela quer fazer igual. Quantas criancinhas pequenininhas já não estão subindo no salto da mamãe porque querem ser iguais à mamãe? Não é porque a mãe fala, é porque a criança vê o exemplo. A pregação da fé é exatamente igual. Se eu falo para minha família, olha, o Senhor é a coisa mais importante que existe, mas no dia do seu casamento, pode contar que eu vou estar lá e não na igreja. No dia do seu aniversário, a gente vai fazer aquela festança, vamos todo mundo encher a cara, e vai ser muito agradável. A sua família vai olhar e vai seguir não o que você diz, não o que eu falo. A minha família vai seguir o que eu faço, o meu exemplo. Que cristão é esse que os comportamentos dele são exatamente igual aos meus? E aí as pessoas vão dizer para nós, olha, por que eu preciso ir na igreja? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, nós somos igualzinho. Então, por que eu vou na igreja? Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Esse é o convite que o Senhor Jesus nos faz a cada dia. Já caminhando para o final, eu gosto muito da história de José. José foi um homem que em toda situação foi sempre diferente. Entre os vários irmãos, José se destacava. Ele, como escravo, foi o melhor escravo que podia ser. E como governante de um país poderoso, foi o melhor governante que aquele país poderia ter. Nós precisamos nos esforçar para ser assim, irmãos. Como filho, você deve se destacar. Não por suas características, mas porque tudo que você faz é para agradar ao nosso Senhor Jesus. Você, como pai, no âmbito da sua família, deve ser o melhor possível. Você, como vizinho, deve fazer de tudo para os seus vizinhos não se incomodarem com você. Você deve ser aquela pessoa que é incomodada pelos vizinhos, mas não a que incomoda os seus vizinhos. Você, no seu trabalho, se alguém tem que ser o melhor funcionário no seu trabalho, quem é essa pessoa? Sou eu que sou cristão. Eu serei o mais confiável, eu serei o mais pontual, eu serei o mais produtivo. Não porque eu sou o melhor por essência, mas porque eu faço tudo bem feito como se eu estivesse fazendo para quem? Para Cristo, irmãos. Em toda e qualquer situação, nós precisamos ser diferentes. Foi assim com José e Deus o abençoou. E será assim conosco também. Até porque, irmãos, nós temos uma capacidade que o Senhor nos dá que é maravilhosa. A nossa vida, vivida em Cristo, transforma esse mundo, vai fazer desse mundo um mundo diferente. Nós vamos combater a violência, o problema das drogas, a destruição dos lares e das famílias. Nós temos capacidade em Cristo Jesus de mostrar para esse mundo como enfrentar esses problemas graves que têm destruído as pessoas, e eu não estou falando no mundo, eu estou falando na nossa cidade. Você conhece alguém com problema de droga? Você conhece um casal que se divorciou recentemente? Você conhece uma família que está em crise? Você conhece alguém que foi vítima de violência? Eu não estou falando de problemas distantes, eu estou falando da nossa realidade, irmãos. Em Cristo Jesus nós temos a capacidade de fazer transformação nesse mundo, mas nós temos uma capacidade muito maior, irmãos, que é uma esperança que não se resume a essa vida. Ora, essa vida vai passar para todos nós, mas uma vida vivida em Cristo, pelo exemplo, uma fé de verdade, com obras que mudam o nosso comportamento, além de fazer diferença aqui nessa vida, nessa terra, ela vai nos garantir uma vida eterna no porvir ao lado do nosso Senhor. Esse é o nosso verdadeiro desejo. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui. É isso a nossa razão, é essa a nossa razão de acordar com esperança todos os dias, porque esse mundo, ele jaz no maligno, mas nós temos uma esperança, não só de mudar a realidade nesse mundo, como os nossos irmãos fizeram no passado, mas também de ser instrumentos para que esse mundo, as pessoas que estão à nossa volta, conheçam a Cristo, vivam a vida aqui em Cristo e possam desfrutar do último dia daquela que é a maior alegria, o maior presente e a nossa maior esperança, a vida com Cristo Jesus nos céus. Que Deus nos abençoe, que nós sigamos o exemplo,
que vocês aqui em São Vicente têm nos dado. Eu costumo sempre dar o exemplo de vocês, irmãos, em todo lugar que eu vou. Recordo sempre dos tempos aí de pandemia. O mundo fez um esforço absurdo para fechar as igrejas. Todas que fecharam as portas, aceitando o argumento do mundo, sem exceção, diminuíram. São Vicente, vocês, irmãos, ficaram de joelhos, não fecharam as portas, serviram ao Senhor, e a Igreja de Cristo em São Vicente cresce a cada dia, assim como a igreja no primeiro século. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.